Na apostila, a próxima lição é por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Boa pergunta, né? Existem várias teorias, existem várias revelações, podemos dizer assim, vários entendimentos, várias interpretações. Eu peço que você abra comigo em Gênesis capítulo 4. Eu quero compartilhar o entendimento, a interpretação que nós temos, né, com relação a isso. Quando eu digo nós, é porque nós temos uma fé comum lá no ministério, temos uma só doutrina, nós cremos praticamente iguais. Os ministros, aqueles que ensinam, por isso que esse assunto foi colocado aí na apostila. Mas eu também acredito que você crê da mesma maneira, porque alguns são formados no Rema, e essa é a linha que nós cremos. Então, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, vamos ler do 1 até o 7, e entender um pouco mais por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Para alguns não vai ser novidade, já sabem disso. Para outros pode ser que seja novidade. Para aqueles que não é novidade, vai reforçar mais o ensino. Para aqueles que é novidade, vão ver pelas Escrituras que faz muito sentido esse entendimento da oferta de Abel e da oferta de Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então lhe disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, duas ofertas diferentes. Caim dá uma oferta do fruto da terra, Abel dá uma oferta das primícias e da gordura, das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Se nós formos ver a intenção do coração, não podemos julgar dessa maneira, porque Caim deu de acordo com o seu coração e Abel deu de acordo com o seu coração. Se nós formos analisar o valor da oferta de Caim e o valor da oferta de Abel, também não tem como, não sabemos a quantidade que Caim deu e a quantidade que Abel deu, e não tem como equilibrar as coisas. No meu entendimento, é o mesmo valor, não tinha diferença de valores. Mas então, por que Deus não aceitou a oferta de Caim e nem o próprio Caim, e aceitou a oferta de Abel e o próprio Abel? Houve uma aceitação da parte de Deus com relação à oferta. As duas ofertas são apresentadas e normalmente você pode pensar, uma mente natural, um homem que é natural, que tem uma mente natural, ele vai dizer: Deus é injusto. Os dois deram oferta, os dois deram de coração. Por que Deus rejeita uma e aceita a outra? Quem explica é o autor de Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 4, vai explicar o motivo da aceitação da oferta de Abel e da recusa da oferta de Caim. Hebreus capítulo 11, verso 4. O entendimento do autor de Hebreus, nós particularmente cremos que foi Paulo, não tem como provar isso, mas nós cremos, eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas como não tem como provar, nós dizemos o autor de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Por que foi mais excelente e por que foi pela fé e quando é pela fé? Por que foi mais excelente? Por que foi pela fé e quando é pela fé? Três perguntas pertinentes. Quando é pela fé? Há uma diferença de fé para as obras.
Quando é pela fé, é de acordo com a vontade de Deus. Quando se é pela fé, é de acordo com a vontade de Deus. A fé não está solta. A fé do tipo de Deus, ela precisa ser fundamentada na palavra. A fé do tipo de Deus é fundamentada na palavra. Hoje se encontra inúmeros tipos de fé. Fé em duende, fé não sei o que, fé... E aí vai. A fé do tipo de Deus é a fé fundamentada na palavra dele. Abel deu a oferta pela fé. Ou seja, Abel deu a oferta de acordo com a vontade de Deus. E não de acordo com a sua própria vontade. Já Caim não deu de acordo com a vontade de Deus. Pastor, como assim? Como é que você sabe que ele não deu de acordo com a vontade de Deus? Porque o que Deus exigia do homem naquela época era o quê? Sacrifício. Deus mostrou em Gênesis 3:21. Adão aprendeu. A Bíblia não diz, mas provavelmente passou para os seus filhos. Como é que a oferta de Abel é aceita? O autor de Hebreus a chama de oferta de fé, e a oferta de Caim não é chamada de oferta de fé. O que mostra como diferença é a vontade de Deus. Porque a fé, ela é fundamentada na palavra, na vontade de Deus. Eu preciso ter fé de acordo com a palavra. Olha 1 de João 5,14 comigo. 1 de João capítulo 5, verso 14. Deixa eu ver se essa versão vai dar certo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua... A fé não pode ser de acordo com a minha vontade. A fé não pode ser de acordo com a sua vontade. Não é o que você quer. Você só vai ser atendido se a sua vontade estiver alinhada com a vontade dele. Porque essa é a confiança que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando ele nos ouve? Quando pedimos de acordo com a sua vontade. Isso é fé. É você pedir de acordo com a vontade dele. Você precisa... Isso é muito importante. Antes de manifestar fé, você precisa conhecer a vontade de Deus. Sem conhecer a vontade de Deus, não tem como exercer fé. A fé só pode ser exercida quando a vontade de Deus é conhecida. Primeiro nós conhecemos a sua vontade, depois nós exercemos fé. Por isso que é uma confusão doutrinária. Se você juntar pessoas de outras igrejas para orar por um propósito, vai ter várias orações. Nunca vai ser uma oração uníssona, porque a doutrina é diferente. Uns creem que Deus coloca doença, outros creem que Deus cura. Uns creem que Deus mata, outros creem que Deus ressuscita. Se você juntar pessoas de vários ministérios, você não vai conseguir orar. Vai ficar confusa, porque um vai dizer, sim, Pai, amém, leve contigo. Outros vão dizer, Pai, ressuscita, Pai, cura, Pai, salva. Então vai dar uma diversidade de oração e ninguém vai entender nada. Como é que é a forma correta? Alinhada com a vontade de Deus, de acordo com a palavra. Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o inverso é a mesma coisa. Para que Deus aceite, eu preciso dar de acordo com a vontade dele. Deus não aceita qualquer coisa, irmão, irmã. Deus não aceita, eu vou dar o que eu quero. Faça como Caim. Caim deu o que quis para Deus. Deus recusou a oferta. Abel deu de acordo com a vontade. O que imperava naquela época, no Velho Testamento, antes da lei, durante a lei, o que imperava para que o homem fosse aceito, era o sacrifício de animal, que apontava para uma substituição. O que foi que Abel deu? Sacrifício de animal. Caim deu o quê? Fruto do seu trabalho. E o que significa fruto do seu trabalho? Obras. Obras originadas da lei. O que Abel deu? Substituição. Deu um sacrifício para Deus. Mostrando quem? Nós já vimos várias vezes. Jesus Cristo. Aí Deus aceita e aceita Abel. Porque é pela substituição que o homem é aceito. Nós somos aceitos por meio de Cristo. Não por nós mesmos. Mas porque nós temos a fé em Cristo e nós somos aceitos. Caim deu o fruto da terra. O fruto da terra representava o quê? Obras, trabalho. E Deus não quer isso. Deus quer fé.
Deus quer que você creia nele. Essa é a vontade de Deus para com o homem, que o homem creia nele. Jesus, quando perguntou acerca da sua vinda, ele disse: será que Deus vai achar? Alguém sabe? O que ele vai achar aqui na terra? Quando Jesus pergunta aos discípulos: fé. Não foram obras que ele perguntou. Será que Deus vai encontrar obras na terra? Não. Será que Deus vai encontrar fé? Porque o que agrada a Deus é fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. A oferta de Abel foi pela fé, porque foi de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a substituição, é que creiam na substituição. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a oferta de Caim apontava para o seu trabalho, esforço próprio, fadiga e justiça própria. Já a oferta de Abel, por sua vez, apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, apontava para o sangue derramado. Então essa é a diferença básica entre Caim e Abel, porque a oferta de Caim não foi aceita e de Abel foi aceita porque foi de acordo com a vontade de Deus. Se é de acordo com a vontade de Deus, é pela fé, e Caim deu o que quis e Deus não aceitou aquele sacrifício, nem mesmo a atitude de Caim foi aceita. E aí aconteceu o que nós lemos: Caim ficou revoltado com isso, caiu o seu semblante, ficou irado, matou o seu irmão. O primeiro homicídio na terra foi Caim. Vamos avançar um pouco na apostila, mais uma lição. O evangelho pré-anunciado em Abraão. Abraão foi o homem escolhido por Deus para, através dele, anunciar o que vivemos hoje na nova aliança. Então lá atrás, antes da lei, Deus deu uma promessa a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, que é o chamamento de Abraão, vamos dar uma olhadinha? Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. E é sempre assim, Deus é que chama. Parte de Deus, Deus que nos chamou em Cristo, Deus que veio até nós com graça e com verdade. A lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus veio até nós com graça e com verdade, nos procurou, nos achou, nos salvou. Nós cremos. Capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A promessa. Verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, Abraão está lá, Abrão, né, pai exaltado por enquanto, está lá Abrão, nos seus afazeres, no seu dia a dia normal, até que Deus vem e chama Abrão. Abrão. E interessante que a Bíblia não qualifica em nada. Você não vai ver, se você for estudar antes a história de Abrão, você não vai ver nada que o qualificasse para esse chamamento. Simplesmente parte de Deus, simplesmente uma soberania de Deus, uma vontade de Deus. E Deus nos chama: vem Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Até que esse processo demora um pouco, porque quando ele sai da parentela, ele leva um parente com ele, dá problema para ele, seríssimo, que é Ló, até que Ló se separe e a bênção vem por completo. Primeiro Deus chama e Deus diz e dá a condição para que aquilo acontecesse. Só que Abrão vai e leva Ló com ele. E a diferença em Abrão para os demais dali é que Abrão creu. A diferença foi a fé de Abraão. E a fé de Abraão fez com que ele fosse declarado justo lá atrás. Então isso é o que? Isso é um pré-anúncio do Evangelho da Graça. Lá em Abrão, o Evangelho da Graça está sendo anunciado. Lá em Abrão, Deus está dizendo como que vai salvar o homem, como que vai justificar o homem, como que vai abençoar o homem. Depois de 430 anos que vem a lei. Mas Deus mostra antes da lei como é que o homem seria abençoado.
Depois de 430 anos que vem a lei, e aí ela esboça o esforço, ela esboça o comprometimento, ela esboça o envolvimento, a obediência na lei. Mas Abraão, bem antes da lei, Deus aparece para ele e diz: ei, faça isso. E Abraão creu. A Bíblia diz que Abraão creu. E isso, o fato de ele ter crido, fez com que ele fosse aceito por Deus. Sim, pastor, mas depois ele teve que dar Isaac. Perfeito, depois. Sem ser justificado, ele não tinha condição de dar Isaac. Isaac é a confirmação que ele creu. Isaac são as ações correspondentes. Ele foi justificado. Aí quando Deus pede Isaac, não tem problema não. Eu sou abençoado por Deus. A convicção dele era muito grande, porque ele havia sido declarado justo por Deus, declarado abençoado, declarado aceito, declarado inocente. E esse fato de ser justo fez com que ele desse. Isso é o papel da igreja. Primeiro ela é declarada justa. Primeiro nós entendemos que nós somos aceitos por Deus. Depois nós fazemos as obras de justiça, que são obras de gratidão, que são obras de amor para com Deus. Não são obras para a aceitação. A igreja não deve fazer obras para ser aceita ou para confirmar. Não é isso. As obras são porque nós somos. Deus faz, nós recebemos e depois é claro que fazemos para cumprir o propósito dele nessa terra. Então Deus, da mesma forma que chama Abraão crê e é justificado, Deus nos chama. Porque Deus te chamou através de pessoas, através de uma rádio, através da internet, através do Espírito Santo que falou com você. Alguma coisa aconteceu e Deus te atraiu. Porque a Bíblia diz que com laços de amor eu te atraí. Ele que nos atraiu, não fomos nós que fomos até Ele, mas Ele nos atraiu, Ele nos fisgou, Ele nos pescou, foi lá e nos tirou do monturo, do império das trevas, e disse: agora creia. E você creu. Quando você creu, você foi declarado justo. Aí você, como justo, como inocente, como abençoado, aí não há limites para o que você faz para Deus, porque você foi declarado justo. Esse é o evangelho pré-anunciado lá em Abraão. E aí a revelação vem na nova aliança, vem nas cartas, tanto de Gálatas quanto de Romanos. Vamos abrir Gálatas 3. Essa compreensão é dada nas cartas do apóstolo Paulo. Paulo tem uma revelação enorme acerca de Abraão. Gálatas capítulo 3. Deixa eu pegar o versículo exato. Gálatas capítulo 3. A partir do verso, vamos ler do 6, que é melhor, para dar um entendimento maior ainda. Gálatas capítulo 3, 1, 2, 3, verso 6 em diante. Podemos ler? Gálatas 3, a partir do 6. Olha a revelação, olha a compreensão que o apóstolo Paulo tinha. É o caso de Abraão. Ele vai falar de Abraão, que creu em Deus. Caso de Abraão, qual foi o caso de Abraão? Que creu em Deus. Abraão creu na promessa. O que a igreja deve fazer? Crer na promessa. É isso que temos que fazer. O nosso papel é crer. Abraão creu lá atrás no Velho Testamento. E isso o que? O ato de crer lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou. O título da lição é extraído daqui. O apóstolo Paulo que disse isso, que o evangelho foi pré-anunciado em Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, muito sério isso, gente. Todos, exatamente todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. O problema da lei era esse. Nós falamos, vamos só reforçar um pouquinho mais. O problema da lei é esse. Obras da lei, está se falando da lei de Moisés. Porque está escrito, olha o problema: maldito todo aquele que não permanece em todas
as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não está se referindo, quando ele fala tudo que está escrito no livro da lei, não são apenas os 10 mandamentos. São todas as ordenanças que dá 613 ordenanças. 10 mandamentos mais 613 ordenanças. O problema da lei é todo aquele que não permanece em todas. Tudo que a lei diz tem que fazer. As coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Por isso que os das obras da lei estão debaixo de maldição, porque eles vão falhar. Falha, não tem como, vai falhar. Se tentar servir a Deus pelas obras, pela lei, vai falhar. E quando falha, se encontra debaixo de maldição. Continua. É evidente, aí ele vai ter o entendimento. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Ao entendimento, ele extraiu da onde? Abacuque 2,4. Ele extraiu lá de trás. Por quê? Porque o justo viverá da fé. Continua. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Ele repete lá na frente também. Do mesmo jeito, o apóstolo Paulo, em outra carta em Romanos, ele repete a mesma coisa. O que fizer estas coisas, que coisas? A lei. Todas as obras, viverá por ela. O homem consegue? Não. O homem vive pelas obras? Não. O homem é aceito por Deus pelas obras? De maneira alguma. Não podemos seguir o caminho das obras, porque se seguirmos o caminho das obras, Jesus, ao invés de Salvador, vai ser uma pedra de tropeço. Jesus foi uma pedra de tropeço para os judeus, porque eles estavam atrás da justificação pela lei. A Bíblia diz que eles estavam correndo atrás da justificação pela lei. Correndo, fazendo o que Deus estava mandando. Quando chega Jesus Cristo, eles tropeçam. Para nós é a pedra de fundamento, é a pedra angular. Nós somos sustentados nele. Para os judeus é a pedra de tropeço, é a pedra de escândalo. Porque Jesus vem, para. Não é esse o caminho é da fé. Eu faço por vocês, eu cumpro a lei, vocês creem em mim, está tudo resolvido. Pedra de tropeço para quem quer ir pelas obras. Para nós, pedra de esquina. Pedra angular, pedra de sustentação, a rocha em que a igreja está firmada. Continua, verso 13. Cristo, olha aí a diferença. Olha o que ele fez conosco, diga glória a Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fique feliz por isso. Fazendo-se maldição por nós, diga aleluia. Esse é o Evangelho, gente. Isso é o suprassumo do Evangelho. Isso é a síntese do Evangelho. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele cumpriu a lei em todos os quesitos. Ele cumpriu a lei em obediência. Ele fez tudo o que a lei exigia que ele fizesse. E por outro lado, quando ele se identifica conosco na cruz, ele recebe toda a condenação da lei. Foram os dois lados. João capítulo 4 fala da mulher pecadora, a mulher que foi pega em adultério, é lançada aos pés de Jesus. Aí os escribas fariseus tentam pegar Jesus e dizem, apresentam a mulher, Jesus está aqui. A lei de Moisés diz que se for pego em adultério, tem que apedrejar. Eu não sei por que não arrastaram o marido, o homem que estava com ela lá, porque ninguém comete adultério sozinho. Eles pegaram só a mulher, ninguém sabe para onde foi aquele homem, se ele fugiu, se deixaram para lá, ninguém sabe, mas pegam a mulher, arrastam até Jesus. Sabe, mulher, quem restaurou a mulher foi Jesus. Quando eu digo o posicionamento dela, começou em Cristo. As coisas começaram a fluir a favor da mulher lá atrás em Cristo Jesus. Hoje está bastante equiparado, mas antes a gente sabia como era. No Velho Testamento, a mulher era só um instrumento. Jesus resgatou a dignidade da mulher, posicionou ela do lado do homem, disse que é a mesma fé, é um só, homem, mulher, escravo, cita, livre, não importa, Jesus, ele é tremendo, ele é espetacular, ele é outro nível, ele é ele que é, não é Romário que é o cara, é ele. É brincadeira, né? Tava Romário e Sabian, é o fundador, é o criador, aquele que descobriu a vacina da poliomielite. Sabe o nome dele? Como? Pronto. Ele estava no aeroporto no mesmo dia que o Romário passou. E o povo corria atrás de Romário, dizendo, é o cara. E estava esse senhor aí digníssimo,
sentado no aeroporto, lendo a sua revista, ninguém deu a mínima atenção. Isso foi registrado por uma médica. Era de se impressionante como o povo exalta a pessoa errada. Um jogador de futebol, nada contra Romário, um jogador de futebol que fez vários gols e pode ter até trazido o tetra aí para a seleção brasileira, mas não se compara a um homem que descobriu a vacina da poliomielite, né? Quantas e quantas pessoas foram salvas por intermédio desse homem? E aquele que deu um pouco de alegria passageira, em um período aí de 30 dias apenas, é mais exaltado, é mais glorificado do que aquele outro. É tudo invertido, né? A coisa está muito invertida. Mas quem recebe toda a glória, quem deve receber toda a glória é esse, ó. Esse que nos resgatou da maldição da lei, graças a Deus, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi pendurado no madeiro. Sim, voltando, eu ia falar da mulher. E arrastam-na até Jesus, dizem: ó, a lei de Moisés diz que quando é pego em adultério tem que morrer, tem que ser apedrejado. Não é isso? Fizeram com Jesus. E tu o que dizes? Porque sabia que Jesus pregava amor, só que Jesus não veio cumprir a lei. Eita, pegaram Jesus. E agora? Jesus veio cumprir a lei. Ele disse: eu não vim revogar, eu vim cumprir. A lei diz, tem que ser apedrejada se for pego em adultério. Só que Jesus ali escrevendo no chão, e as pessoas acusando e falando, já com as pedras na mão, prontos, porque achavam que iam pegar Jesus, já com as pedras. E tu o que dizes? Se ele disser que ela está salva, não vai cumprir a lei não? Se ele apedrejar, vai dizer: cadê o amor que você prega? Então Jesus está ali, aparentemente uma sinuca de bico, aparentemente sem saída. E Jesus escrevendo no chão, diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, esse homem é extraordinário. Ô sabedoria, não fez faculdade, não fez pós-graduação, não fez mestrado, não fez doutorado, não fez MBA, não fez nada disso. Filho de um carpinteiro, ele aprendeu a fazer casa, a construir casa, trabalhar com madeira. Mas que sabedoria! É Deus sobre a vida dele. Só pode ser Deus. Atire a primeira pedra. E do maior ao menor soltam as pedras e vão saindo, um por um, a ponto de ficar ele e a mulher. Aí está a grande pergunta da mulher. Primeiro ele pergunta para a mulher: cadê os teus acusadores? A mulher diz: foram todos embora. Aí sabe o que ele disse? Nem eu te condeno. Só que ele não tinha que cumprir a lei. Como é que ele libera? Ele podia simplesmente perdoar? Não, porque ele veio cumprir a lei. Jesus estava vendo lá na frente que ele ia ser apedrejado no lugar dela. Ele só liberou porque ele sabia da substituição. Eu te libero porque eu vou ser apedrejado no seu lugar, eu vou ser cuspido, eu vou apanhar, eu vou sofrer, eu vou chegar até a morte por você, mulher. Vai e não peques mais. Graça. Graça. Primeiro ele disse: eu não te condeno. Depois ele disse: vai e não peques mais. Mas primeiro ele disse: eu não te condeno. O que é isso? Justificação. E depois, vai e não peques mais. Com essa revelação. Mas ele não estava dizendo para ela nunca mais pecar. Ele estava dizendo: não peque nessa área, porque eu te absolvo. Você está livre. Você não precisa disso. Vai e não peques mais. É óbvio que durante a sua vida aquela mulher errou, aquela mulher falou. Mas Jesus só pôde a liberar porque sabia que ia substituir. O plano da salvação é de fato a substituição. Voltando para Gálatas capítulo 3, versículo 14 agora. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Verso 13, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, em madeiro. Verso 14, para que a bênção de Abraão, por que ele foi pendurado no madeiro? Não por ele mesmo, mas para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios aonde? Olha, Abraão e Jesus. Abraão e Jesus. João 8,56, Jesus disse: Abraão vai ver o meu dia e vai se alegrar. É o dia da redenção, o dia da salvação, o dia da cruz, o dia da ressurreição. Jesus disse sobre Abraão em João 8,56: ele vai ver o meu dia e vai se alegrar. Jesus, ele foi à cruz
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, ou no texto original, justamente esse, muito perto do original, a promessa do Espírito. A promessa do Espírito, o que é isso? A promessa do Espírito é o que o Espírito prometeu. A promessa do Espírito, o que o Espírito prometeu. Então Jesus foi à cruz para dar aquilo que o Espírito prometeu. O Espírito prometeu tanta coisa para nós, no Velho, no Novo, quando veio sobre os profetas, Ele prometeu tanta coisa. Então a promessa que o Espírito prometeu é para que, por isso que Jesus foi à cruz, para nos dar aquilo que o Espírito Santo prometeu. Mas se você quiser entender o Espírito, receber o Espírito também é válido. Atos capítulo 2, o Espírito derramado, versículo 15: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dize aos seus descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então como que a bênção chega a nós? Por meio de Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. Fora dele, irmão, irmã, não tem bênção. Fora de Cristo não tem favor. Em Cristo tem todo favor. Fora de Cristo não tem. Fora de Cristo as pessoas sobrevivem pela misericórdia de Deus. Mas em Cristo você é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Porque há uma substituição. Quando Ele vai à cruz, Ele se faz maldição em nosso lugar. E digo isso, verso 17, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. De maneira alguma, de forma que venha desfazer a promessa. A lei que veio depois da promessa que foi feita a Abraão, como é que ela vai anular? Como é que a lei anula o que Deus disse a Abraão? Que por meio do descendente de Abraão, que não é Isaac, passou por Isaac, mas vai chegar em Cristo, disse aqui o apóstolo Paulo, é isso que ele está dizendo aos Gálatas, que o descendente não é Isaac, o descendente é Cristo. É óbvio que Isaac veio, mas faz parte de uma linhagem até chegar em Cristo. A bênção está em Cristo, e nós estamos em Cristo. Por isso que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Não, de forma que venha desfazer a promessa, não tem como. Verso 18: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão não fez nada. Deus se apresentou a ele e disse: Abraão, primeiro Deus se apresenta. Ele diz: faça isso. Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para aquela terra longínqua, que eu vou te mostrar. E lá eu te abençoarei. Não foi. Mas você sabe que nessa peregrinação de Abraão, até o cumprimento da promessa que é Isaac, que é uma figura de Cristo, até Isaac, você sabe quantas vezes Abraão errou? No mínimo, a Bíblia registra 3 erros gravíssimos. Por 2 vezes ele mente dizendo que a sua esposa é irmã, apesar de ser meia irmã, eu sei, era meia irmã, mas ele não apresenta como esposa, ele apresenta como irmã, mente 2 vezes, e a terceira é pior ainda, que ele vai ter uma relação com a empregada para trazer a promessa de Deus, que vem Ismael, que até hoje o mundo sofre, que são aí os palestinos, que é a linhagem justamente de Ismael, são os palestinos que até hoje o mundo sofre com eles. É um povo complicado, que veio de uma desobediência de Abraão. Na carne, Sara falou com ele, ele acatou as ordens de Sara, foi lá e teve relação com a mulher, com a escrava, com a serva, trouxe Ismael a esse mundo. Então ele errou 2 vezes mentindo, ele errou desobedecendo feio, trazendo a promessa de Deus para a carne, achando que pela carne ia alcançar as promessas, e mesmo assim a promessa ainda é cumprida em Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão cria. Mesmo errando, igreja, a promessa está sobre nós. Se cremos, nós somos abençoados. Vamos falhar, é óbvio. Abraão falhou, Davi falhou terrivelmente, mas
A presença do Senhor não saiu deles, permaneceu com eles. Deus continua os abençoando, porque Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, e não deixa de nos abençoar porque erramos. Agora, duro é permanecer no erro, sabe, igreja? Duro é permanecer no erro, duro é ter os olhos iluminados, duro é conhecer a palavra, duro é saber o que está escrito, quem você é, o que você pode, o que você tem em Cristo, e permanecer no erro. É óbvio que vai ter as suas consequências, é óbvio que virá, mas, irmão e irmã, as suas falhas, coisa boa agora que vem no meu coração. Estou vendo isso acontecer. O nosso erro, se ajeita aí na cadeira, o nosso erro não nos coloca no último lugar da fila. Muitos creem assim: eu estou indo, eu vou alcançar a bênção, errei. Não. Você permanece lá na posição, e a bênção virá sobre ti. Porque veio sobre Abraão, porque não vai vir sobre nós. Você crê ou não? É para quem crê, não é para quem faz. A Bíblia é muito clara nisso. Então, o seu erro, a sua falha, não lhe desqualifica. Você continua na fila, se você crê assim, né? Que você está numa fila. O tempo está próximo, vai continuar próximo. O favor vai se manifestar, vai continuar ali. Não vai mudar de lugar. Você não vai lá para trás e ter que caminhar a fila tudo de novo, não. De jeito nenhum. Porque não é pelas obras, é pela fé. Você sabe quem puxa a fila da bênção da nova aliança? Se você olhar lá para frente da fila, se Deus ordenar assim, os salvos através de Cristo, não os salvos do Velho Testamento, isso é a parte. Os salvos através de Cristo, está lá a fila da salvação. Você sabe quem puxa? Tem ideia? Me ajude aí. Fora Jesus. Mas quem puxa? Depois de Jesus. Quem está de mão dada com Jesus? Tem alguém ali que mostra que não é pelas obras. O ladrão na cruz. Hoje te digo: estarás comigo no paraíso. É pelas obras, gente? Quais foram as obras dele para ser o primeirão lá? Sabe, muitos vão chegar no céu e vão ver a fila grande e vai dizer... Quando chegar lá na porta vai dizer: ei, não, está muito fila. Mas você sabe o que eu fiz? Não é pelas obras. Você creu, meu filho, vai lá para trás, porque tudo aqui creu. Vai lá para trás. Quem está na fila aqui puxando a fila é ele que entrou no paraíso, junto com Jesus. Jesus disse: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Ele, o ladrão, para desqualificar totalmente as nossas obras, para arrebentar com as nossas obras, para dizer: não, é pelas obras, é pela fé. Esse homem creu, no último suspiro, ele disse: lembra de mim, quando estiveres no paraíso. Ele disse: hoje mesmo te digo, mostrando que não é pela fé. Jesus não disse: confessa todos os teus pecados rapidamente, você tem alguns segundos, porque se você não se lembrar de todos, você não vai entrar no paraíso. Jesus não disse isso não. Jesus disse: opa, alguém aqui creu. Alguém aqui está crendo? Tem alguém crendo aqui nesse lugar? Então você é o alvo da graça de Deus. Então a bênção de Deus é sobre a sua vida, em todas as áreas da sua vida. A bênção de Abraão, ela fala da área espiritual, emocional, física e material. A bênção de Abraão é completa, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio da fé, mediante a fé em Jesus Cristo. Alguém crê em Jesus? Então a bênção de Abraão é sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. E a bênção de Abraão, como eu disse, é espiritual, é emocional, é física, é material. Abraão era um homem riquíssimo. Abraão era riquíssimo. Abraão tinha uma alma próspera. Abraão, ele tinha a promessa de Deus. Então, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, qual é a bênção de Abraão? Espiritual, emocional, física, material, porque está falando de Cristo.
E ao descendente que é Cristo, estamos nele, recebemos pela fé. Aí ele faz uma pergunta interessante, verso 19: qual, pois, a razão de ser da lei? Por que a lei vem no meio de tudo isso? Olha aí, ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente da promessa. Nós vamos começar a próxima aula falando da nação de Israel, justamente que é o período da lei. Nós vamos entender algumas coisas acerca da nação de Israel. Se você quiser durante a semana dando uma estudada na apostila, você já vai ajudar muito na compreensão. Então, lendo aí agora a próxima lição, durante a semana, dá uma paradinha, rápido você vai ler. Só essa lição é necessária. Dá uma página, se somar aí, meia com meia, forma uma página. Dá uma lida, uma relida, para você entender, precisa entender por que Deus deu a lei. Deus deu a lei com um propósito. Paulo já está falando alguma coisa aqui. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Até que viesse o descendente. A lei veio até a lei vigorou, ela veio e vigorou até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. A lei não dá a vida a ninguém. Assim, falando nessa atmosfera aqui, nessa dimensão aqui. A lei não dá vida a ninguém. Muitos estão correndo atrás da lei, pelas obras, achando que vão alcançar a justiça, a justificação diante de Deus, a vida diante de Deus. Ninguém alcança. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida a quem, gente? Aos que creem. Fosse a promessa, a versão é diferente, né? Não colocou. A Bíblia diz, mas a Escritura, verso 22, encerrou tudo sob o pecado. Verso, não tem. Mediante a fé em Jesus Cristo, para que fosse a promessa concedida aos que creem. Para a gente encerrar agora, Romanos capítulo 4. É até 10, pastor. Vou encerrar agora em Romanos capítulo 4, que é outro texto maravilhoso. O capítulo todo ele vai falar praticamente sobre Abraão. Romanos capítulo 4, verso 1 em diante. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? É óbvio, Paulo era judeu, por isso que ele está falando isso. Ele não é nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Que coisa linda. Verdade, mas de uma clareza tão grande esse versículo. Sabe, muita gente se gloria nas obras, mas entre os homens, diante de Deus ninguém se gloria. Ninguém consegue se gloriar diante de Deus pelo que faz. Quando ele chega, irmão, irmã, diante de Deus, ele abaixa a cabeça e dobra o seu joelhinho, viu? Diante de Deus é assim. Diante dos homens, a gente pode se gloriar nas obras. O apóstolo aqui está dizendo que se Abraão foi justificado por obras, ele pode até se gloriar. Ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, é isso que a palavra diz. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, presta atenção nesses versículos. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Ninguém chega diante do patrão no final do mês, depois que trabalhou 30 dias, e diz, se você quiser, quem sabe, de repente, me paga. Eu trabalhei, paga. Isso não é favor, isso é salário. O apóstolo está fazendo uma analogia aqui com as coisas de Deus. Veja, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É o sistema meritório esse aqui.
Trabalha, recebe. Trabalha, recebe. Recebe o que é certo. Recebe de acordo com o que trabalha. É uma dívida. Mas é o que não trabalha. Ele está dizendo é o que não merece. O que trabalha merece. Sim ou não? Então não é favor. Merece. Aí ele está dizendo, gente, o que trabalha não é favor que ele recebe. É uma dívida. É meritório o sistema. Aí ele pergunta, ora, porém, ao que não trabalha. E agora? Quem não trabalha, não merece. Mas ele diz, mas crê naquele que justifica o pecador, o ímpio. O que lhe é atribuído como justiça? A fé. Então eu não trabalho para Deus. Eu creio em Deus. Porque se eu trabalho para Deus, eu não quero favor. Se eu trabalho para Deus, eu quero dívida, eu quero pagamento de dívida, eu quero o sistema meritório. Ei Deus, eu trabalhei, viu? Eu mereço. Quem vai fazer isso, gente de Deus? Deus vai olhar e dizer, você trabalhou, foi? Olha meu filho, eu dou a benção a ele. Você quer ir pelo sistema meritório? Trabalha como ele. Trabalha como Paulo. Trabalha como os discípulos, os apóstolos. Você quer ir pelo sistema meritório? Aí não vai dar. Paulo fala aos Coríntios, ele diz assim, saindo de si, ele fala, dele mesmo, eu vou sair de si agora, eu vou entrar numa loucura aqui. Aí ele vai apresentar as obras dele. Se você ler em 2 Coríntios, capítulo 11, o relatório das obras do apóstolo Paulo, você vai ficar impressionado. Porque ele está revoltado ali escrevendo a carta. É uma ira santa, podemos dizer assim. Revolta pesado. Uma ira santa. Irai-vos e não pequeis, a Bíblia diz. Então Paulo se ira com essa história de sistema meritório, de fazer para poder ter diante de Deus. Que na época o que era terrível era a circuncisão. Paulo era contra totalmente a circuncisão, porque os judeus convertidos diziam, tem que circuncidar, tem que fazer. Paulo disse, ei, vocês são insensatos, vocês começam pela fé e agora querem se aperfeiçoar na carne, fazendo coisas para Deus para poder concluir a bênção. Não, começa pela fé e termina pela fé. Aí fora de si, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai começar a falar das obras dele. São inúmeras as obras. Então se nós formos cobrar de Deus alguma coisa pelo que estamos fazendo, gente, misericórdia. Não é assim que funciona. Nós recebemos por fé, é mediante a fé. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o pecador, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ele vai usar as palavras de Davi para a gente terminar. E é assim também que Davi declara. Davi, um homem, podemos chamá-lo de fora de tempo. Não tem tempo aqui para falar do que Davi fez, não dos seus erros, mas dos seus acertos. Davi fez tanta coisa que era totalmente fora do ritmo, quebrou tanto paradigma, saiu das coisas naturais. Aí Davi, ó a revelação que o homem tem lá atrás. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado. Davi disse em Salmos, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isso aqui é colocar na conta. Jamais, porque nós cremos em Jesus Cristo. Jamais Deus vai imputar na nossa conta os nossos erros cometidos. Você vai passar direto do tribunal de julgamento, vai direto para as bodas. A igreja passa direto do tribunal, gente. A gente vai lá para as bodas, depois vamos receber as coroas pelas obras feitas em fé, em obediência ao chamado, à vocação e pronto. Mas julgamento de salvação, quem crê já está justificado. Passa direto, diga glória a Deus. Foram abençoados?